Olá a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Augusto Baques. Eu invisto em criptomoedas há pelo menos 3 anos, compro e vendo bitcoins toda semana e também outras criptomoedas, tá? Nesse vídeo, em parceria com a WeMake Capital, eu estou fazendo um vídeo aula de introdução às criptomoedas e principalmente ao Bitcoin. E entenda que se você entender como funciona, qual é a razão da existência do Bitcoin, você vai entender o porquê da existência de 95% de criptomoedas e também das suas diferenças tecnológicas, tá? Nesse vídeo eu vou passar todo o guia básico sobre o Bitcoin. E o que nós vamos falar? Nós vamos falar basicamente o que é o Bitcoin, como funciona, onde comprar e onde armazenar. Tá? São os 4 pilares, aí, os 4 fundamentos que você precisa ter para que você passe a entender no que você está investindo. Muitas pessoas, né, quando investem em alguma empresa ou de criptomoedas ou quando compram bitcoins, elas compram a cega, sem entender no que elas estão entrando, né, sem entender o tipo de mercado, qual é a filosofia desse mercado das criptomoedas, né? E nessa aula eu vou passar para vocês e explicar de fato o porquê você vai querer investir em criptomoedas a partir de hoje, tá? Então, pessoal, para começar a entender o que são as criptomoedas, nós precisamos entender primeiramente uma oportunidade que está iniciando através da economia 4.0. Tá? E qual é a oportunidade? Tá? E o que é a economia 4.0? Para a gente entender o que é a economia 4.0, eu vou passar rapidamente aqui as outras fases da nossa economia. Tá? Então, a primeira fase da nossa economia iniciou através do vapor, que impulsionou a Revolução Industrial no século XVIII. Logo depois, na evolução disso, surgiu a eletricidade e linhas de montagem. Na terceira fase, os anos 70, a automação, computadores e redes conectadas, o início da internet militarizada, tá? E agora nós estamos na quarta fase, quarta etapa econômica, que é onde o digital e o real eles se misturam de forma indissociável, que seja Smart TV, smartphones, smart houses, smart geladeira, tudo hoje é smart, integrado com inteligência artificial e conexão em tempo real, tá? E um exemplo claro disso, eu peguei uma imagem da Praça de São Pedro em 2005, onde vários fiéis estavam presenciando o discurso do Papa, e 6 anos mais tarde o mesmo público, tá, de fiéis estava presenciando o discurso do Papa, porém agora com várias telas, né? E isso aqui representa o avanço tecnológico, onde só nesse celular, só nesse quadradinho aqui, a gente tem um conjunto gigantesco e ilimitado de componentes com inteligência artificial integrada. Então você já deve ter visto aí, o Bradesco tem a sua assistente virtual, o próprio Samsung também tem a Bixby, que é seu assistente virtual. E o que é isso, pessoal? Isso é a inteligência artificial, a economia 4.0 sendo abraçada pela inteligência artificial, tá? E o que isso gera de mudança no nosso mundo? Todas as mudanças possíveis. E isso surgiu com a internet e a descentralização. E na verdade a internet ela trouxe um fenômeno que provavelmente na hora que desenvolveram a internet eles não pensaram nisso, né? Mas a internet ela causou a descentralização de diversos poderes. O que é a descentralização? O que eu quero dizer com descentralização? Bom, pessoal, até nos anos 90, a maior parte de todos os poderes do mundo, eles eram poderes centralizados. Você ficava refém desses poderes centralizados sem mesmo saber disso, tá? Então vamos pegar, como a gente está falando de moedas, nós vamos pegar um exemplo de uma centralização de poder no aspecto financeiro, no mundo financeiro. Então vamos dizer que no poder centralizado do nosso mundo, até meados dos anos 2000 principalmente, o mundo era assim. Você tinha um poder central, que era o banco, tá? E você tinha as pessoas conectadas a esse banco, ou seja, pessoas que tinham conta corrente nesses bancos, tá? Então vamos imaginar que cada pontinho desses aqui em volta são pessoas, tá? Se a pessoa, que aqui eu vou dar o nome de pessoa A, quer enviar dinheiro para a pessoa B, o que ela precisa fazer? Ela precisa fazer toda a transação e a solicitação de transferência financeira através do poder do banco. Então, se a pessoa quer mandar do ponto A para o ponto B,
ela precisa enviar um sinal de interesse para vender o seu dinheiro, tá? E ela vai transferir o dinheiro para o ponto B. Como tem que automaticamente passar por esse ponto central, o banco ele vai determinar a taxa, vai determinar os dias, vai determinar os seus limites. Então isso te impossibilita de você ser dono do seu próprio dinheiro, tá? E o que acontece com a internet? O que aconteceu com o advento da internet? Ocorreu um fenômeno chamado destruição de poderes centrais, tá? Ou seja, o poder central, quando ele é destruído, esses pontos eles ficam soltos, avulsos, certo? Não tem mais essas conexões. Não tem mais um intermediador, tá? Então, quando você destrói esses pontos vão ter que se conectar novamente entre si, utilizando redes conectadas, que é a internet. Então, a internet, ela fez isso não somente com os bancos, mas também fez isso com os correios, como por exemplo, e eu acredito que foi o primeiro poder central que a internet conseguiu destruir, que foram os correios. Por quê? Porque antigamente, nos anos 80, anos 90, para você enviar mensagem do ponto A ao ponto B e depois o do ponto B ao ponto C, você precisava se encaminhar até o poder central, que no caso deste exemplo são os correios. Você solicita para os correios que você quer enviar uma carta, você fica refém do tempo que o correio vai determinar para enviar essa sua mensagem, e ele vai te cobrar uma taxa, e geralmente para envios de mensagem internacional é um absurdo de caro, né? Então você ficava refém, você não podia mandar mensagem diretamente de uma pessoa para outra. Com a internet e com os e-mails destruíram isso aqui, e vários e-mails que são nós começaram a surgir, e cada pontinho de conexão entre várias pessoas são conhecidos como nós. Podemos aqui dizer que são milhares de empresas de e-mail que fazem transferência de dados de um ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto C, de forma gratuita, muitas vezes, e também numa velocidade absurda, tá? E mesmo que sejam empresas diferentes, como eles estão conectados através do protocolo SMTP, você consegue mandar um e-mail, por exemplo, do Gmail para um e-mail do Yahoo sem pagar nenhuma taxa para isso, porque você utiliza o poder de descentralização da internet para fazer isso. Só que, o que acontece? A TV, nos anos 90, a mesma coisa. Ela era um poder central de comunicação, onde ela influenciava a grande massa de pessoas que assistiam, e você ficava refém da programação que aquela televisão te entregava. Então, se você queria assistir desenho animado de tarde, você não podia, porque só passava desenho animado de manhã. Então, você ficava ali engessado, né? Assim, com o surgimento do YouTube, o YouTube ele tira o poder central da televisão, ele distribui para todas as pessoas, permitindo que todas as pessoas possam produzir conteúdos, que nem eu faço, por exemplo, e também pode assistir conteúdo dos outros, fazendo com que seja um espaço mais democrático e com um sistema de informação distribuído. Cada pessoa é livre para escolher o que ela quer assistir, tá? Então, a internet ela trouxe o poder descentralizador. Você precisa entender isso para você entender o que é o Bitcoin, tá? Então, o Bitcoin, quando ele surgiu, ele foi criado através de duas tecnologias. Ele só existe por causa dessas duas tecnologias. Primeiro, porque ele foi baseado na distribuição de bancos de dados P2P, ou seja, ponto a ponto, no sistema semelhante àquele sistema distribuído, tá? Então, ao invés de ser um sistema pareado para um intermediário, é P2P. Você pode se conectar para qualquer pessoa da rede, ponto a ponto, sem um intermediário aqui no meio, sem um ponto central aqui no meio, determinando isso tudo. Ou seja, você não precisa, para você mandar do ponto A para o ponto B, você não precisa passar necessariamente por um poder central intermediário, que aqui a gente poderia dizer que poderia ser um dos bancos, tá? Você pode fazer esse caminho, você pode fazer esse caminho, você pode fazer vários caminhos ilimitados para você passar esse tipo de informação. Então esse é o sistema P2P, tá? Você distribui o poder igualmente para todos os participantes da rede, tá? Então a criptografia e a distribuição de bancos de dados P2P, elas criaram uma revolução na forma como nós transmitimos dados pela internet. Qual é o grande problema de você tentar fazer um dinheiro digital, 100% digital? O grande problema era o seguinte: quando você pega um celular desse aqui, por exemplo, e você faz uma foto com esse celular,
esse celular, você vai ter os dados desse celular. Esses dados estão dentro do meu celular, correto? Quando você envia esses dados para outra pessoa, você envia uma foto, você não perde esses dados. Os seus dados, a sua foto fica no seu celular. Você envia nada mais do que uma cópia dos seus dados, uma cópia idêntica dos seus dados. E automaticamente, quando você manda a sua foto para outra pessoa na internet, você nada mais está criando uma cópia e você não tem mais, você não é mais dono, você não tem mais posse dessa foto. Essa foto, ela está na posse de todas as pessoas que têm uma cópia idêntica à sua. Então imagina, para você fazer dinheiro, como é que você faria um dinheiro em que você mandasse uns dados digitais, um dinheiro eletrônico para outra pessoa, se a outra pessoa vai receber uma cópia automática do seu dinheiro. O que ia acontecer? Uma deflação absurda, uma inflação, aliás, uma inflação absurda do seu dinheiro. Ele, no momento que você fosse fazer cada transação, ele desvalorizaria porque você teria a mesma quantidade de dinheiros que você mandou para outra pessoa. Dessa forma, essa tecnologia com criptografia e distribuição de bancos de dados P2P fez com que cada dado do Bitcoin seja único, ou seja, eles criaram um algoritmo, um valor, um código que só você tem a posse desses dados. E quando você quer transferir esses dados para outra pessoa, você perde o poder desses dados, você não é mais dono desses dados e você transfere automaticamente a posse desses dados para outra pessoa. E isso fez com que o dinheiro eletrônico fosse possível. Então o Bitcoin basicamente é isso. Ele é um código, um algoritmo que consegue ser um dado único na internet. Você não consegue duplicar um Bitcoin, por exemplo. Tá? Então, nesse post aqui eu resumi muito bem todas as vezes que teve uma inovação tecnológica, né, mesmo de poderes centrais antigos, você pode ver que existem sempre novos poderes centrais ou novas tecnologias que vêm suprir outras, tá? Então, para o Banco Central, o Bitcoin não é uma boa ideia. Para os Correios, o e-mail não era uma boa ideia. Assim como para o jornal, a internet nunca foi uma boa ideia, né? Concorrente direto de informação do que o jornal. A televisão nunca foi uma boa ideia para os rádios e assim sucessivamente, né? A mesma coisa, o streaming, ou seja, o YouTube, o Netflix, etc., nunca foi uma boa ideia para a Blockbuster, que foi a maior videolocadora do mundo, tá? Então, o que acontece? Para muitas pessoas nunca vai ser uma boa ideia a descentralização de poderes, né? Mas a verdade é que você não consegue lutar contra a tecnologia, tá? Muito bem. Então, sejam bem-vindos. O Bitcoin é a primeira moeda mundial descentralizada. Entendendo esse conceito de descentralização, você vai entender que o Bitcoin ele é nada mais, nada menos do que a descentralização do nosso dinheiro. Ele surgiu em 2008 por um cara chamado Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe se é uma pessoa só ou se são 3 ou 4 desenvolvedores de softwares, um grupo de desenvolvedores de software, que ficou revoltado com a crise financeira de 2008, do subprime, onde quase que quebrou o mundo todo, né? Onde bancos acumularam muitas dívidas e vários poderes foram quebrados um a um. Tá? E com base nisso, eles desenvolveram uma moeda que fosse competir com o nosso sistema financeiro mundial e que, ao invés de ser inflacionário e sofrer crises, ou seja, quedas violentas de valor a cada 10 anos, ela seria uma moeda contrária, ela seria um ativo que se valorizasse a cada 4 anos até 2140, sendo uma moeda deflacionária. E agora eu vou explicar tecnologicamente como isso é possível, tá? Então o Bitcoin, o que ele é? É uma moeda 100% digital, que não é emitida por nenhum banco central, é uma moeda eletrônica descentralizada e escassa, P2P, ponto a ponto. Então ela é criada a partir de um processo conhecido como mineração, tá? E quais são as características do Bitcoin? Primeiro que ele é escasso, tá? Vão existir apenas 21 milhões de unidades de Bitcoins que podem ser mineradas. Atualmente existem 17 milhões de Bitcoins. A cada 10 minutos são lançados 12,5 Bitcoins na rede, que são novos, tá? Até 2140 esse número vai ser lançado na rede a uma fração cada vez menor que diminui a cada 4 anos, tá? Então, cada Bitcoin ele pode ser fracionado, dividido até 8 casas decimais para permitir que qualquer pessoa consiga ter satoshis, tá? Porque, como ele tem um número limitado, você teria que fracionar ele para poder
em determinado momento, em 2140, conseguir comprar ainda algum Satoshi, tá? Então esse valor é fracionado, conhecido como Satoshi, é uma tecnologia inovadora que permite a segurança e transparência das transações, além de tornar o Bitcoin descentralizado. Então as taxas de transação tendem a ser muito menores e funcionam 24 horas por dia, todos os dias da semana. Então, diferentemente do banco, onde você precisa ficar refém dele, de você quiser, mesmo que você queira enviar R$1 milhão para o outro lado do mundo, você não vai conseguir de forma fácil, é tudo muito burocrático. E na verdade você não é dono do seu dinheiro, você não consegue fazer uma transferência de R$1 milhão sem você pagar uma taxa absurda de R$10 mil para você transferir internacionalmente o seu capital, tá? Já no Bitcoin, você é 100% dono do seu dinheiro e você é seu próprio banco. Você armazena os seus Bitcoins e só você tendo a chave privada, só você é dono dos seus Bitcoins. E agora eu vou explicar como funciona a tecnologia do Bitcoin e por que ele transforma todos os dados em dados únicos, tá? Então, o que é a blockchain? Para começar, a blockchain é a revolução tecnológica depois da internet. Eu acredito que seja a mais importante depois da internet, é o blockchain, tá? E o que é o blockchain? O blockchain nada mais é do que uma corrente de blocos de informação. O que contém cada bloco? E cada bloco que ele é encadeado imediatamente ao bloco anterior. Então é um conjunto de blocos que são inseridos, de informação que são inseridos a cada 10 minutos numa rede interconectada, tá? Então cada bloco ele possui as informações das pessoas que estão enviando bitcoins, das pessoas que estão recebendo bitcoins, da chave pública e da chave privada. A chave pública e a chave privada elas se conectam e a chave privada ela assina todas as negociações que são realizadas. Então, sempre você vai ter a chave pública, que é a sua carteira, e você vai ter a chave privada, que é a sua assinatura digital para reconhecer as suas transações com bitcoins, tá? E cada bloco novo surge na rede a cada 10 minutos, tá? Então, as informações contidas em cada bloco, tá? Os dados de transação das duas pessoas, o valor, né, que foi negociado. Então, Augusto está enviando para João 12,5 bitcoins. Então, o João, em 2 horas, depois de autenticar as transações, ele vai receber 12,5 bitcoins e o Augusto deixará de ter a posse desses 12,5 bitcoins, tá? Então, ele vai ter as dados de transação, a chave pública, que é a carteira e é responsável pelas transações, e a chave privada para autenticar a movimentação dos bitcoins. A chave pública, ela mostra através de um código onde você clica e você pode ver em tempo real a transação acontecendo, tá? Então você consegue ver todas as transações naquele bloco que está sendo autenticado naquele momento, você consegue verificar todas as transações, beleza? Então, o blockchain, e traduzindo para o português, ele é uma cadeia de blocos, ele é uma corrente de blocos, tá? De informação, que essas foram as informações que eu falei para vocês, tá? E elas são inseridas uma após a outra e elas se conectam imediatamente uma após a outra a cada 10 minutos. Entenda o seguinte, essa tecnologia com criptografia é uma criptografia avançada, tá? Então, cada bloco, existe um código único, que é conhecido como hash, que torna cada bloco único, tá? E ele vai ter o hash do bloco anterior e o hash do bloco adiante. Então, ele vai criar como se fosse um código genético, como se fosse um DNA digital, através de criptografia avançada. E cada bloco que é inserido na corrente de blocos da blockchain, ele precisa ser reconhecido por todos os blocos imediatamente anteriores aos outros. Então, nesse exemplo, os blocos coloridos são os novos blocos de informação que passaram a cada 10 minutos. Então, para eles se manterem vivos aqui, se os blocos serem autorizados pela rede como transações fidedignas, eles precisam se conectar com os blocos cinzas, tá? Que são os blocos passados, tá? Os blocos anteriores, beleza? Então, o que acontece se algum hacker ou algum invasor, em um tempo hábil, tentar em um tempo de 10 minutos, ele tentar fazer a mudança das informações que está no bloco. Quando ele tenta mudar alguma informação, como o envio do dinheiro, quem vai receber, ou a quantidade de dinheiro de bitcoins nesses blocos, ele vai acontecer o quê? Vai mudar, alterar o hash, que é o código genético
encriptografado do bloco vai verificar que aconteceu uma anormalidade, uma alteração no hash dos blocos anteriores, eles vão ser incompatíveis e isso vai fazer com que todas as transações subsequentes sejam completamente invalidadas, tá? Porque ele sempre checa o hash do bloco à frente e do bloco anterior. Então, ó, ele vai pesquisar e vai bater, ele tem que bater exatamente com o mesmo bloco, tá? Lá no bloco à frente, ele tem já um hash pré-definido do bloco que vai surgir, e como esse bloco ele precisa dessa confirmação desse valor, ele vai, se você tentar fazer alguma alteração nos dados, ele vai alterar o hash anterior, e isso vai fazer com que ele seja invalidado, que o bloco à frente seja invalidado, e isso traz uma segurança extremamente grande para o Bitcoin, tá? E a segunda parte da tecnologia do Bitcoin, ela é a mineração. E o que é a mineração, pessoal? Mineração nada mais é do que um sistema de mineração. Então lembra aquela rede que tinha vários nós, do poder distribuído e do poder centralizado? Lembra que eu mostrei para vocês? Então, cada pontinho daqueles é um nó, tá? Cada pessoa que está na rede é considerada um nó de rede. As pessoas que têm interesse em colaborar com as transações da rede do Bitcoin, porque entenda, o banco ele tem um sistema deles para fazer a autenticação das transações do ponto A ao ponto B. Como você não tem esse intermediador nessa rede do Bitcoin, você pode fazer com que as pessoas que tenham interesse em ser os autorizadores de transação, os validadores de transação, que eles tenham um sistema de recompensa, vamos dizer assim, uma vantagem em relação aos demais para que eles permitam e deixem computadores conectados na rede para fazer a validação das transações e os cálculos matemáticos de cada transação. Então, como no blockchain, na rede do Bitcoin, não possui o banco central para fazer isso, você precisa de um poder computacional para fazer isso. E quem deixa a sua máquina ligada 24 horas por dia para fazer a validação das transações de todos os usuários a cada 10 minutos, pode ganhar uma recompensa que hoje paga-se 12,5 bitcoins. E eu vou explicar por que esse valor de recompensa ele diminui ao longo do tempo, tá? Então, o sistema de mineração, vocês têm que entender que ele é um sistema de recompensa para quem deixa o seu computador, a sua máquina ligada para fazer a validação das transações do Bitcoin, tá? Então, a cada 4 anos, o sistema de recompensa de mineração, ele diminui pela metade a recompensa de bitcoins, tá? Então, eu já vou explicar isso para vocês. E é isso que faz o Bitcoin se tornar deflacionário, ou seja, ao longo do tempo, ele vale cada vez mais, tá? Então, um exemplo claro disso, em 2008 até 2012, no início do bloco Gênese do Bitcoin, o sistema de recompensa de mineração pagava 50 bitcoins para o bloco minerado. Entenda, todos os dias são minerados diversos blocos, porque a cada 10 minutos é minerado um novo bloco, certo? Então, a primeira máquina, o primeiro computador que conseguia fazer os cálculos matemáticos complexos para minerar, para validar aquele bloco, ele ganhava 50 bitcoins para cada bloco minerado. Então, no início, o Bitcoin, lógico que ele ia valer pouco. Por quê? Porque primeiro ninguém conhecia o Bitcoin. Quem conhecia era um nerd, era um pessoal underground, tá? Então, o que acontece? Quando o Bitcoin ele foi trocado por 2 pizzas e ele começou a valer alguns centavos de dólar, ele foi reconhecidamente como um ativo para trocar por algo, tá? Ele começou a ter um valor, as pessoas começaram a dar um valor intrínseco nele, que era alguns centavos, tá? Era menos de 1 centavo, tá? E naquela época, como a cada 10 minutos eram lançados vários bitcoins, uma quantidade absurda, e tinha pouquíssima demanda, ele era muito desvalorizado. À medida que passa 4 anos, em 2012 até 2016, a recompensa ela caiu para 25 bitcoins a cada 10 minutos. Então aquelas pessoas que disponibilizavam suas máquinas para fazer a validação das transações da rede do Bitcoin, elas no início ganhavam 50 bitcoins nos primeiros 4 anos, a cada 10 minutos. Agora elas passaram até 2016 a ganhar 25 bitcoins a cada 10 minutos.
Depois, em 2016 e no tempo que nós estamos hoje, até 2020, vai ser 12,5 bitcoins a cada 10 minutos. E depois de 2020 até 2024, 6,25 e assim sucessivamente ele vai caindo pela metade a cada 4 anos. E o que acontece com um ativo que ao longo do tempo ele é impresso em uma velocidade cada vez menor? Porque agora existe uma quantidade bem menor de novos bitcoins sendo lançados na rede. O que acontece? Com uma demanda crescente de pessoas interessadas em utilizar o Bitcoin para facilitar transações entre pessoas do mundo todo, isso cria uma demanda natural de utilizar a moeda, de utilizar essa tecnologia. E quanto mais pessoas têm interesse em ter Bitcoins, mais lutado e mais brigado esse espaço fica. Então, cada Bitcoin produzido, ele é mais brigado, entende? Ele é mais lutado. E isso faz com que o preço do ativo aumente. É o contrário do que o banco faz. Quando o Banco Central imprime mais notas de dinheiro fiat, essas convencionais, real, dólar, euro, o que ela está fazendo? O que o Banco Central está fazendo? Ele está imprimindo mais dinheiro que vai circular no mundo todo, causando o efeito de inflação. Ou seja, o teu dinheiro é a mesma coisa que o governo brasileiro agora dá 1 milhão para depositar 1 milhão em todas as contas de todos os brasileiros. O cafezinho que hoje vale R$5 vai valer 50 mil reais, porque todo mundo vai ter 1 milhão, entende? Então, isso é o efeito da inflação. Já na deflação é o contrário. Quanto mais menos ativo é impresso e mais escasso ele se torna, mais valioso ele fica. Por isso que é assertivo falar para vocês que hoje ter um Bitcoin inteiro é muito mais difícil do que 2012. Da mesma forma que em 2030 vai ser muito mais difícil você conseguir ter um Bitcoin inteiro em comparação com quem comprou Bitcoins hoje, tá? Então hoje o Bitcoin, apesar de custar 15 mil reais, ele ainda está num valor muito interessante, porque hoje é muito mais fácil do que quando o Bitcoin passava a valer 100 mil dólares por unidade, entendeu? Muito bem. Então a primeira máquina que consegue resolver processos matemáticos pelo sistema Proof of Work, dentro do período de 10 minutos, recebe 12,5 bitcoins como recompensa nos dias atuais, tá? A queda de recompensa de mineração faz então com que o criptoativo gere uma escassez natural, beleza? E aqui, e finalizando rapidamente, esse aqui é o gráfico do halving cíclico do Bitcoin, onde a gente tem todos os anos em que o Bitcoin existe, tá? A gente tem um gráfico desde quando ele começou a valer alguma coisa, 10 centavos aqui em 2011, tá? Então aqui ele começou depois que ele foi trocado por 2 pizzas, ele começou a valer alguns centavinhos, tá? E assim ele começou a criar um fuzuê. Muitas pessoas começaram a investir e comprar dólares, comprar bitcoins em dólares, e isso fez com que começou o preço do ativo a realmente valer alguma coisa, beleza? Então, o Bitcoin no início ele começou valendo 10 centavos, depois ele foi para $1, caiu para 50 centavos, depois foi para $10, 100 dólares, aliás, 20 dólares, 30 dólares, caiu de volta para $1, e assim ele foi fazendo várias vezes. Então, por mais que ele tenha essas altas e quedas violentas que muitos chamam de bolha, a bolha do Bitcoin nunca estoura e definitiva. Ela tem essas quedas, essas correções de preço, mas essas correções de preço ela é natural, assim como em todos os mercados de investimentos e mercado volátil financeiro, tá? Forex é assim, o mercado de ações é assim, tá? Porém, vocês têm que ver que no longo prazo, né, nessa faixa aqui desses 7 anos, nesse gráfico, aliás, agora são 8 anos, tá? Nessa faixa de 8 anos, você pode ver que apesar das quedas, ele tem altas cada vez mais recorrentes. Por quê? Porque o tempo de entrada de novas moedas vai diminuindo a cada 4 anos e a demanda vai crescendo cada vez mais. E isso entra em conflito, fazendo com que ocorra esse efeito de deflação. Por isso que é correto afirmar que o Bitcoin sim vai chegar um momento que ele vai valer 50 mil dólares por unidade, 100 mil dólares por unidade, 1 milhão de dólares por unidade, porque esse efeito ele vai ser sucessivo e vai acontecer, e cada ano que passa fica mais difícil você comprar um Bitcoin inteiro. Beleza? Então, entendendo isso, desde que o mercado não perca confiança, né, que o Bitcoin não tenha a confiança quebrada pelos seus milhares de investidores, o criptoativo vai continuar em uma crescente absurda. Certo, pessoal? Então, agora eu vou mostrar para vocês como a gente faz a compra dos primeiros Bitcoins. Então, para comprar seus Bitcoins, você precisa criar uma conta na corretora, tá? Eu indico o mercado Bitcoin, corretora que eu utilizo já há alguns anos.
é a corretora que eu mais tenho confiança, que menos teve problemas, mas tem a Foxbit também, que é muito boa, tá? E para você fazer o cadastro, é só clicar em cadastrar, tá? Coloca os seus dados e, pessoal, já faz fotos ou tira xerox dos seus documentos para você validar suas contas, tá? Geralmente as corretoras, elas são extremamente seguras, então elas vão pedir comprovação dos seus documentos, tá? Com eles à mão e uma vez cadastrado, eu vou entrar agora na minha conta aqui e eu fiz um envio de um capital para a gente poder fazer a continuação dessa aula aqui, tá? Eu mandei um capital hoje para mostrar para vocês como eu faço para comprar os bitcoins. Então eu sempre indico também ativar o sistema de 2 passos, 2 fatores, aquela senha com o Google Authenticator. Deixa eu ver aqui. E ativar. Então a gente vai logar. E perfeito, tá? Eu fiz o depósito há meia hora atrás. Geralmente o depósito é super rápido. E a primeira coisa que tu vai fazer aqui no mercado Bitcoin é entender aqui, ó. Aqui existem várias carteiras de moedas, criptomoedas diferentes, tá? A gente quer comprar somente Bitcoins, para essa aula pelo menos, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer, quando você chegar aqui na sua conta, você vai em depósitos. Você vai solicitar o seu valor que você tem interesse em depositar. Geralmente eu deposito com os centavos quebrados para colocar para o valor chegar mais rápido, tá? Então pode ser aqui 10,55. Coloco aqui o banco de origem, geralmente eu boto o nome do meu banco, tá? No caso aqui que eu utilizo o Banco do Brasil. Clico confirmar. Quando confirmar, ele vai abrir uma ordem aqui, tá? Um aviso de depósito. E você vai pegar os dados bancários da empresa aqui do mercado Bitcoin e você vai depositar para eles. No caso do mercado Bitcoin, você não precisa mandar o comprovante. Ele vai cruzar as informações com o titular da conta que está enviando e com o valor que você colocou. Portanto, evite de errar esse valor aqui, tá? E também evite de utilizar nome de terceiros ou conta de terceiros para comprar os Bitcoins, beleza? Uma vez criado o depósito, quando você for fazer no nome do seu titular, na sua conta bancária, meia hora depois, máximo aí meia hora, uma hora, no máximo vai entrar o dinheiro na corretora de Bitcoins, tá? A corretora no mercado Bitcoin ou no Foxbit. Tem várias outras corretoras, tem a CoinTrade também, mas eu estou gravando aqui porque eu estou acostumado já com o mercado Bitcoin, beleza? E aí, o que você vai fazer? Para você comprar seus primeiros Bitcoins, você vem aqui, você pode vir em negociações e tentar encontrar um book de oferta aqui com um preço mais em conta, tá? Ou você vai fazer como eu faço aqui, tá? Eu compro geralmente o valor a mercado, tá? Ou seja, não me importa tanto em pegar a diferença de centavos ali, de comprar o mais barato possível. Eu vou baseado no preço que está sendo cotado no volume e no mercado financeiro no momento presente, tá? Então eu vou vir aqui, coloco comprar mercado, vou mandar o saldo aqui, tá? E clico em mercado aqui e clico em comprar, tá? Quando tu seleciona a mercado aqui, ele vai comprar imediato. Ele vai comprar de quem está ofertando a venda, tá? Independente do preço. Então, ou seja, você às vezes pode pagar um pouco mais barato, às vezes pode pagar um pouco mais caro, mas você fica na aleatoriedade e não é tanta diferença, é diferença de centavos, tá? Então eu vou vir aqui, clico em comprar, beleza? Clicou comprar, ordem executada com sucesso. Eu transformei os meus $1.000 em 0,065 satoshis, tá? Seria aí quase 6 centavos de Bitcoin, né? Então R$1.000 equivalem a 0,06 Bitcoins. Beleza. Agora o que eu faço com isso aqui? Você pode ou deixar na corretora, o que eu não indico, tá? Porque a corretora ela é frequentemente atacada por hackers. Hackers diariamente tentam atacar. O mercado Bitcoin, como ele tem uma estrutura bastante segura, eu tenho bastante confiança, mas mesmo assim não é uma carteira de Bitcoins, tá? Então o que a gente faz? A gente vem aqui no Google e a gente pode baixar carteira de Bitcoins conhecida como Exodus, tá? Então a Exodus, ela é uma carteira que você faz o download e você pode enviar seus Bitcoins diretamente para eles, ok?
Quando você baixar a carteira Exodus para o seu desktop, a primeira coisa que eles vão perguntar para você é para você criar uma senha de backup. A senha de backup é a sua chave privada. Só você tem acesso a essas 12 palavras-chave para recuperar os seus ativos. Por exemplo, você vai ter a sua senha convencional para entrar na sua carteira e você vai ter uma senha conhecida como 12-word backup phrase, que é a backup de 12 frases ou de 12 palavras, tá? Então o que acontece? Nesse backup aqui, você vai ver e você vai, o programa mesmo, sua própria carteira vai te enviar 12 palavras sequenciais que você precisa anotar em um papel, tá? De preferência anota num papel e guarda dentro de um cofre. Essas 12 palavras sequenciais você vai colocar número 1, palavra tal, número 2, palavra tal, número 3, até bater 12 palavras, para você poder acessar sua carteira. Porque em caso de perda do seu computador, caso de perda do seu celular, caso você venha a perder o seu HD, não tem problema. É só você baixar a mesma wallet e digitar a frase de 12 palavras em sequência. Na sequência correta você vai recuperar todos os seus ativos digitais. Tá? Então todas as carteiras de Bitcoin e de outras criptomoedas, elas funcionam com esse sistema de segurança. Tá? E eu vou abrir aqui para vocês a minha chave. Tá? Claro que eu não vou mostrar para vocês aqui qual é que é a chave, mas eu vou mostrar para vocês como é que funciona a chave privada, tá? Então, ó, ele vai perguntar: tem certeza que você quer mostrar as 12 palavras? Aí você clica sim, tá? Então você clica a senha e você vai escrever num papel, ou você pode tirar uma foto da tela, imprimir a foto e depois deletar o arquivo. Você pode fazer de várias formas, tá? Desde que você jamais perca essa senha de backup, essa frase de backup sequencial, porque se você perder, você nunca mais recupera o seu dinheiro, você não consegue mais recuperar nenhuma das suas criptomoedas, beleza? Então esse passo é extremamente importante, você saber que você não pode perder essas 12 palavras sequenciais, elas valem literalmente todo o seu investimento nos criptoativos que você armazenou em carteira. E para todas as carteiras funciona exatamente desse jeito, tá? Então funciona exatamente assim. Você precisa guardar essa informação, ela é crucial, beleza? Agora aqui na wallet, como é que a gente faz para receber os bitcoins lá da corretora, tá? Então aqui eu tenho um pequeno portfólio de algumas criptomoedas, principalmente a EOS, tá? Então você pode selecionar a criptomoeda que você quer depositar. No nosso caso aqui, a gente tem interesse em depositar o Bitcoin. E isso que é importante explicar para vocês. Toda vez que você vai receber Bitcoins na sua carteira, você seleciona o Bitcoin, a criptomoeda que você vai enviar, clique em receber e ele vai te dar um código, tá? E esse código, esse QR Code, você copia, tá? E sempre verifica em um bloco de notas o QR Code, se é o mesmo endereço da sua carteira, tá? Quando você copiar esse código aqui da sua carteira, você vai vir em Mercado Bitcoin aqui, você vai clicar, você vai colar a sua carteira, tá? Que você selecionou aqui para receber os bitcoins. Você vai colocar a quantidade de bitcoins que eu tenho disponível aqui, é pouquíssimo, só para mostrar para vocês, tá? A gente vai colocar o token aqui, qualquer token, tanto faz. Seleciona para qual carteira vai colocar Exodus, para depois você entender para onde foi todo o endereço da carteira. Você vai clicar em transferir, vai dizer estou ciente, continuar, ele vai te mandar um e-mail. No e-mail você vai confirmar que você vai transacionar e lá no e-mail você confirma que o mesmo código que você colocou ali para enviar para a sua carteira é o mesmo da sua carteira. Como é que você pode fazer isso? Você copia, cola no bloco de notas. Aí você vem aqui também, copia e cola no bloco de notas. Se está ok, se está compatível o mesmo número com o número do e-mail
e um número no mercado Bitcoin, você vai receber os seus Bitcoins normalmente, tá? Então, basicamente é assim que funciona a carteira. Da mesma forma para você tirar. Então, por exemplo, se você quer tirar suas criptomoedas da sua carteira e mandar para a corretora, você vai em enviar, e aí você vai vir na sua corretora que aceita aquela moeda. Aqui no nosso caso do mercado Bitcoin não possui, tá? Aí os primeiro tu tem que mandar para uma corretora internacional para converter em Bitcoins e depois mandar para o mercado Bitcoins, que o mercado Bitcoin ele aceita só essas 6 criptomoedas aqui, tá? Mas vamos seguir um exemplo como se fosse do Bitcoin, tá? Então você vai, para você receber Bitcoins, você vem em receber Bitcoins e você vai ter a sua carteira específica do mercado Bitcoin. Então você copia, tá? E você vai colar a sua carteira do mercado Bitcoin aqui dentro. Ele vai confirmar se é uma carteira da criptomoeda correta. Como não é, ele vai dar aqui vermelho. Mas quando é positivo, ele dá verdinho. Você seleciona a quantidade de valor que você quiser e envia os suas criptomoedas, ok? Então, é muito simples, é muito fácil. Se você quer receber suas moedas, suas criptomoedas na sua carteira, você vem em receber. Se você quer enviar, você vai em send, que é enviar, tá? E, na minha opinião, a melhor carteira existente para desktop, pelo menos é a Exodus. Existem diversas carteiras, tá? E sempre pesquise primeiro a carteira que você vai utilizar. Para telefones celulares, eu recomendo a Mycelium, tá? A Mycelium, que é muito interessante, é muito boa. Para desktop, a Exodus é disparada a melhor carteira e a mais segura. Então é isso, essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Comece a comprar poucos bitcoins para você ir testando aos poucos, vendo como é que é. Fácil, simples, tá? Bem tranquilo, bem rápido também para fazer todo esse processo, tá? Não tem nenhum bicho de 7 cabeças. E eu gostaria de fazer um pedido. Eu ajudo vocês daqui e vocês me ajudam daí. Por favor, me compartilhem o meu canal para o máximo de pessoas possível, porque o meu interesse é uma adoção maior em massa das criptomoedas. Quanto mais pessoas investirem em criptomoedas, maior será o valor de cada cripto, e você pode estar colaborando com o meu trabalho também para eu continuar fazendo vídeos iguais a este, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!